Bem, então boa tarde de novo, já estamos gravando. Aqui se encontra apenas 4 pessoas. Cadê o povo? Ana, Ellen, JMM, Luísa, Isidoro. Então vamos nessa, com quem está aqui. Então já estamos gravando. O assunto de hoje é o início da aula número 5. Só um momento. Bem, no último encontro, no nosso aula número 4 e no TP4, o que vocês fizeram? Vocês desenharam um perfil, mais ou menos assim. E entregaram hoje, né? Até hoje. Esse perfil, que é basicamente esse daqui, parecido com este, né? Ele levou em conta o quê? As estacas e as cotas do terreno. Isso de qual traçado? Desse traçado que a gente tem exercitado. Quer dizer, aqui nós temos estacas, estaca 1, 2, 3. Com isso foi possível obter essa caderneta, e da caderneta foi possível fazer o perfil. Esse perfil, então, a gente chama o perfil do terreno. Perfil do terreno. Eu vou começar, então, aqui com um perfil do terreno. Imagine que esse daqui seja um perfil de um terreno qualquer. Tá? Então, aqui eu tenho o perfil de um terreno, onde eu tenho aqui as distâncias, né? E aqui eu tenho as cotas. Bem parecido com o que vocês fizeram. Distância com cota. Nós vamos observar que, no real, vamos dizer, a gente vai ter que conformar esse terreno. O que é conformar o terreno? A gente tem que regularizar o terreno. Por quê? Porque um veículo não consegue passar exatamente aqui, ó. Eu tenho um veículo e não consegue passar exatamente no perfil do terreno. Nós temos que criar uma inclinação que seja constante. No caso aqui do desenho, uma inclinação subindo, né, na ascendente, uma inclinação na descendente para esse desenho aqui. Quando eu faço essas inclinações constantes, a gente chama isso de grade. Então, isso aqui é denominado de grade. Grade. Que é você adaptar o relevo do terreno a um projeto. Então, é o grade. Quando a gente faz esse grade, acontece que, se o projeto ou o grade está acima do terreno, nesse caso, nós temos que aterrar. Nós temos que jogar terra para que o que está aqui no terreno, aqui embaixo, ele vire esse rosa. Então, aqui temos uma região de aterro. Diferentemente dessa região aqui, imagine que aqui em cima está o terreno e aqui embaixo está o meu grade. Então, como o veículo futuramente vai passar no grade, o veículo vai passar aqui embaixo no grade, nós temos que cortar para justamente adequar o relevo ao tal do grade. Então, observe por esse desenho que nós temos regiões de corte, regiões de aterro. Uma obra fica mais barato, uma obra no caso de estradas, né, que é a nossa disciplina, projetos de estradas, uma obra fica mais barata quanto menor for essa movimentação de terra. Ou seja, quanto menores forem os volumes de corte e aterro. Como é que eu faço para os volumes serem pequenos? Eu tenho que tentar adaptar, quer dizer, fazer um grade que melhor se adapte ao relevo. Exemplo, se eu fizer um grade aqui em cima, assim, eu vou ter apenas aterro. Se eu fizer um grade passando no ponto mais baixo, aqui embaixo, assim, ó, eu vou ter apenas corte. Quando eu faço esse sobe
se sobe e desce, eu estou buscando justamente um volume pequeno de corte e aterro. Bem, então hoje a gente começa uma nova conversa, onde a gente vai projetar o que a gente chama de grade. Então nós já temos aqui o nome da aula número 5, que é o grade reto. Então isso daqui é o quê, né? Esse rosa é o tal do grade reto, que é justamente aonde vai ocasionar os cortes e aterros. Vai aparecer cortes e aterros no meu exercício. Então, vamos ver o que está escrito aqui no meu slide. Ó, a plataforma da rodovia não pode, muitas vezes, se apoiar diretamente no perfil natural do terreno. Porque às vezes tem mato, tem rocha, tem uma irregularidade é muito irregular. Então, você vai ter que fazer uma adaptação desse relevo. Para se adequar ao terreno, faz-se movimentações de terra, através de obras de terraplenagem. Então, vai aparecer agora uma obra de terraplenagem. Aqui nessas fotos, eu tenho, por exemplo, imagine que aqui onde está a mãozinha é o terreno natural. Esse terreno ele se encaixava aqui do outro lado, estão vendo? É como se fosse continuando aqui, ó. É como se tivesse continuado aqui, assim. E toda essa região aqui, ela foi cortada, teve um corte. Tanto é que aqui nós temos essas banquetas. Tá vendo? Aqui os taludes. Tem um talude, aí tem uma banqueta, outro talude, e tem. Aqui, ó, se cada talude desse tiver na ordem de 5 a 6 metros, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6, 36 metros de corte. É um corte muito alto. Então, o que é um corte alto e um aterro muito alto? Passou de 20 metros, pessoal, já são cortes e aterros bem consideráveis. Ok? Muitas vezes não tem jeito. Nesse caso aqui dessa rodovia, como quis se garantir uma inclinação suave, quer dizer, teve que se fazer essa altura de corte aqui bem pronunciada. Aqui já tenho máquinas trabalhando nesse corte e aterro. Temos aqui uma patrol, temos um trator de esteiras, temos lá na frente um caminhão, temos aqui deixa eu ver, empilhadeira, aqui um rolo compactador. Então, temos alguns equipamentos que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bem, então hoje, o que a gente vai comentar mais precisamente hoje? Sobre isso aqui, ó, as máquinas mais comuns numa obra de terraplenagem são. Então, vocês, em estradas, né, no curso de vocês, tem uma disciplina de máquinas e equipamentos. Aqui nós vamos dar uma noção também desse assunto, tá? Uma obra de terraplenagem envolve, basicamente, conhecimento de topografia, de geotecnia, né, mecânica dos solos, e noção também da produtividade de máquinas. E quais são as máquinas mais comuns? Tem a motoniveladora, mais popularmente chamada de patrol, tem uma escavadeira, tem um caminhão basculante, um rolo compactador, uma retroescavadeira, um trator de esteiras, um scraper, uma carregadeira. Então, são máquinas comuns, são máquinas de construção pesada. Inclusive, a nossa área, ela é denominada nas áreas das obras de uma obra de construção pesada. Por quê? Porque movimenta grandes volumes de terra. Então, nós estamos falando aí de uma obra de estradas, de uma obra de uma hidrelétrica, de uma obra de grande porte. Então, essas obras grandes, no caso específico de uma rodovia, elas movimentam grandes volumes de terra. Então, são necessários máquinas. Ninguém vai fazer isso à mão, né? Então, máquinas de grande porte. Uma vez ser necessário adequar ou conformar o terreno à obra, é o que a gente está dizendo aqui, cortes e aterros serão realizados para esse fim. Também deve ser claro ao responsável técnico da obra, no caso, vocês como técnicos, ou alguém superior a vocês, um engenheiro,
saber que essa etapa se configura uma das mais custosas, a que gasta mais dinheiro. Dependendo da obra, vai mais da metade do dinheiro em terraplenagem, tá? Mais custosa do projeto. Logo, minimizar cortes e aterros. Como é que a gente minimiza cortes e aterros? Tentando adaptar o meu traçado, o meu caminho, ao relevo do terreno. Às vezes eu faço um traçado maior só para poder desviar de um morro, por exemplo, ou desviar de uma parte mais baixa, evitando um corte e um aterro. Então, às vezes, é melhor você fazer um traçado mais longo do que você, às vezes, cortar e aterrar. Então, logo, minimizar cortes e aterros ou ainda buscar compensações desses volumes. O que é uma compensação de volume? Imagine aqui nesse desenho que esse volume de aterro, ou essa região aqui que vai ser aterrada, esse material que vai ser cortado aqui, possa ser jogado nesse aterro. Então, isso é uma compensação. Por que essa compensação é interessante? Quando você corta e tem que jogar fora, eu digo assim, jogar num bota fora, você tem que arrumar um lugar para jogar fora. Quando você tem que aterrar e tem que buscar um material que seja nobre para fazer a sua via, né, sua rodovia, você tem que buscar de uma região de empréstimo, de uma jazida. Bem, essa busca e a deposição de material, se ela for compensatória, como assim compensatória? Se onde eu for jogar fora, eu poder aproveitar esse material, isso também é interessante para a minha obra de terraplenagem. Então, essas coisas que eu disse é fundamental para o orçamento, para o preço da obra. E no caso, vocês, num escritório de engenharia, vocês vão estar buscando economizar dinheiro para o chefe, né? Economizar dinheiro para a obra. Para uma boa performance nessa obra, nesse tipo de obra de terraplenagem, constrói-se um projeto de terraplenagem, que basicamente três fatores são considerados nesse projeto: topografia, a geologia e geotecnia e a questão de drenagem. Então, são três fatores ou três conhecimentos básicos que um projetista de terraplenagem tem que ter para fazer uma melhor compensação desses volumes. Na aula número 8, nós vamos ter um exercício de calcular o volume de terraplenagem. Então, por enquanto, a gente fica com esse raciocínio, com esse bate-papo inicial. E, na sequência, eu vou fazer uma revisão dessas máquinas aqui que eu citei. Bem, eu já falei aqui durante 15 minutos. Curiosidades, perguntas? Alguém tem perguntas, dúvidas? Professor, por que a terraplanagem é mais cara para fazer? Imagine você passando uma rodovia onde ela tenha rocha, por exemplo. Quando você vai fazer o desmonte de rocha, a produtividade, para você detonar essa rocha, ela custa muito dinheiro. As máquinas que elas movimentam esse material, que empurram a terra, o solo, no caso, né? Todas essas máquinas, a produtividade dessas máquinas é muito caro. O consumo de óleo diesel, o consumo de homens-hora, né? Necessários para movimentar esse material. Então, o custo de um corte ou o custo de um aterro, vamos supor que você vai fazer uma rodovia aonde quando você escava, sai água. Vamos supor perto do litoral, né, onde tem uma planície muito evidente e não existe uma resistência para suportar a carga dos veículos que vão passar nessa rodovia. Então, você tem que fazer um aterro mais estruturado. Bem, esse aterro mais estruturado também gasta um material mais nobre. Tudo isso custa dinheiro. Então, quando a gente diz que o corte e aterro é um dos itens que mais custa na obra, não é uma inverdade, isso é fato. Porque envolve vários profissionais, várias máquinas e os materiais, né? Por isso que numa obra de terraplenagem, se você puder economizar ao máximo,
você está economizando na obra. Entendi. Esse, vamos dizer, essa noção, Ana, é realmente mais fácil de enxergar se um dia você estiver no front, estiver assim, atuando na área. Por agora, como você está em aprendizado, né, ou daqui a pouco faz um estágio, fica meio realmente difícil de enxergar o custo de uma obra, né? Então, numa obra, ela, entre os vários itens que tem para uma rodovia vir a existir, né, tem o custo de terraplenagem. Mas isso mais adiante, se você seguir na área, você vai conseguir perceber isso, ok? Mas Entendi, professor. vamos discutindo mais um pouco aqui. Mais alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Bem, então, o que vai acontecer na sequência de hoje? Sobre essas máquinas, apesar de vocês... Quem é o professor de máquinas de vocês? É o Chan? Geraldo. Foi o Geral. Geraldo. Pois é. Então, eu vou falar sobre algumas máquinas aqui, e lá com o Geraldo, depois vocês vão complementar, né? Eu tenho uns slides aqui. Hoje o assunto vai ficar muito voltado a essa questão das máquinas. Quem tiver alguma curiosidade, fique à vontade para perguntar. Então, aqui nós temos... vamos comentar aqui, isso aqui é um trator de esteiras, né? Aqui nós temos as esteiras. Temos aqui a lâmina, né? Essa lâmina aqui tem a função de empurrar o material. E aqui uma foto de uma obra de terraplanagem, né? É sobre essas máquinas que a gente vai discutir na sequência. Bem, de acordo com o emprego e uso das máquinas de terraplanagem, nós temos as unidades tratoras. Daqui a pouco a gente vai ver cada uma destas, tá? Vamos discutir as fotos também. Unidade escavo-empurradoras, função de escavar e de empurrar o material. Escavo, de escavar também, mas de transportar o material, o próprio nome já diz. Unidade escavo, elevadoras. Ele escava e eleva o material, para, às vezes, jogar num caminhão. As unidades aplanadoras, que são as motoniveladoras, as patrols, né? As unidades transportadoras, caso mais comum, um caminhão, as unidades compactadoras. Então, esse conjunto de equipamentos, eles trabalham em parceria numa obra de terraplanagem. Então, vamos a cada uma dessas aqui. Não precisa decorar isso não, tá? Isso aí é só para a gente iniciar o assunto. Ó. Unidades tratoras. Qual que é a função? A função é rebocar ou empurrar. Então, você vai puxar ou empurrar um implemento ou alguma máquina. Então, a gente, às vezes, pessoal, chama tudo de trator. Na verdade, a máquina em si, geralmente é um trator mesmo. Só que tem funções específicas, cada trator, tá? Os tratores podem ser de pneus ou podem ser de esteiras. Qual que é a função, a importância de cada uma, daqui a pouco a gente comenta. Então, nós temos aqui, conforme a gente comentou, as unidades escavo-empurradoras, o próprio nome já diz que é escavar e empurrar. Um exemplo característico deste é um trator de pneus ou de esteiras, um bulldozer. Daqui a pouco a gente vai ver a foto de um bulldozer. A escavo-transportadora, escavar e transportar. Aqui no caso nós temos os moto-scrapers. Ela também carrega. Daqui a pouco a gente vai ver um moto-scraper, tá? Então a função tem 4 funções esse equipamento. Que é escavar, carregar, transportar e descarregar. Vamos dizer, é o equipamento mais completo.
escavo-elevadoras. A função é escavar e também elevar o material para o carregamento. Então, nós temos aqui 3 tipos de escavo-elevadoras. Temos a retroescavadeira, temos a escavadeira apenas e temos as carregadeiras. Cada uma destas a gente vai discutir e a gente vai distinguir uma da outra. Isso é importante, pessoal, a gente pelo menos ter uma noção disso. Quando, mesmo que vocês ficarem no escritório, na área de projetos ou outra área, é importante vocês terem uma noção dessas máquinas, tá? Unidades aplanadoras. Função: regularização da superfície do solo. Seria fazer o aplanamento do solo, né? São as motoniveladoras. As unidades transportadoras são os caminhões. E as compactadoras são os rolos compactadores. Aqui eu tenho uma fotinha de cada uma destas. Então, temos aqui 2 tratores com implementos, né? Veja que esse trator aqui não tem nenhum implemento, mas são tratores de pneus. Aqui temos tratores de esteiras. Aqui temos o tal do bulldozer. Aqui temos um bulldozer de esteiras, que é o mais comum, e aqui um bulldozer. Esse não é bem o... pode ser considerado um bulldozer. Na verdade, é um trator apenas com pneus. Não é considerado bulldozer, não. Bulldozer é só quando é esse aqui de esteiras. Aqui temos uma fotinha do moto scraper. Agora nós temos aqui a carregadeira. Temos aqui a retroescavadeira. Qual é a diferença da escavadeira para a retroescavadeira? Tem essa concha aqui atrás, pessoal, ó. Essa concha e essa lâmina. Quando nós temos esses 2 implementos, a concha e a lâmina, isso aqui é a retro. Retro, atrás. Então, é uma escavadeira que está atrás. Então, ela tem 2 implementos. É uma máquina bem versátil, bem interessante de ter na obra. Às vezes, qualquer prefeitura pequena, qualquer obra civil, geralmente vocês vão ver aí uma retroescavadeira. E a escavadeira só tem essa concha, no caso. Aqui temos de pneus e de esteiras. Aqui temos uma patrol, um caminhão fora de estrada e alguns rolos compactadores. Aqui algumas marcas desses equipamentos, dessas máquinas e equipamentos. Alguém já viu alguma dessas marcas no campo? Ou alguém está fazendo estágio? Ou ninguém está fazendo estágio nesse momento? Tem alguém fazendo estágio aí da turma? Professor, não sei, acho que não. Guilherme, Ellen, 2 Ellens, Ana. Mas, ok. Não, Conhece, professor, tranquilo. conhece alguma dessas marcas de equipamentos? Se não conhecem, ó, por exemplo, aqui, Volvo é uma marca conhecida. São várias marcas aqui. Hyundai, Caterpillar, verdade, Hyundai. Cadê a Hyundai que eu não estou vendo? Perdi a um pouco Hyundai. em cima da Volvo. Aqui, Hyundai, verdade. Case é uma marca conhecida. E outras... Caterpillar a gente viu com Geraldo, das Sim, máquinas. o Caterpillar é das mais famosas, tá? Posso dizer que entre as marcas é a mais conhecida. Mas existem outras, né? Tem umas de uso agrícola, por exemplo, New Holland é de mais uso agrícola. Essa John Deere também é de uso agrícola. Enfim, infelizmente no nosso país, pessoal, nossas marcas são todas importadas. Então aqui no nosso país a gente só faz montagem dessas máquinas, tá? O que vai acontecer agora na sequência é que nós vamos, todas essas unidades da classificação que eu comentei, nós vamos detalhar um pouquinho mais. Então, aqui temos as unidades tratoras.
Ó, de novo aqui em uma fotinha maior de pneus. No caso aqui, puxando um implemento, né? E temos os de esteiras. Aqui um quadro comparativo, quando nós temos aqui esteiras, aqui são as esteiras, pessoal, ó, e quando nós temos pneus. A característica que chama mais atenção é com relação justamente à aderência. E é fato a gente entender que tiver uma esteira, ela tem uma aderência ao solo maior, quer dizer, tem um atrito maior. Então, com relação à aderência, ela tem uma aderência maior quando comparada com o pneu. O pneu ele pode patinar. Então, empurrando ou puxando, às vezes o esforço trator é a força que se faz para puxar ou empurrar um material. Os dois têm um esforço trator elevado, mas em função da aderência, pode ser que esse esforço trator não seja totalmente, vamos dizer, totalmente realizado, né? Justamente que pode patinar, foi o que eu disse, ele patina, fica rodando e não promove a força que a própria máquina possui. Outras questões também de flutuação, balanceamento e velocidade, você pode comparar esteiras com trator. No próximo slide, inclusive depois eu posso enviar esse slide para vocês, tá? Relacionando a essas 5 características. Vou pegar aqui duas, só para ilustrar, para não ficar chato, tá? Vou pegar duas aqui para a gente, por exemplo, a aderência eu comentei. É a maior ou menor capacidade do trator de deslocar-se sobre os diversos terrenos ou superfícies revestidas, sem haver o patinamento da esteira ou dos pneus, que suporta a máquina, no caso. É lógico que, se eu tiver, imagina um barro, aí entrou um trator de pneus, ele vai patinar. Enquanto de esteiras, ele vai ter um atrito maior, uma aderência maior da máquina com o solo. É fácil de entender isso, né, pessoal? Não é difícil. E aí tem outras características, por exemplo, a velocidade. A velocidade, no caso, aí o de pneus ganha. O de pneu é mais ágil. O de esteiras é mais devagarzinho. Então, a velocidade de deslocamento da máquina. Se é sobre esteiras ou sobre rodas. De rodas, com certeza, vai ser mais ágil. E outras características sobre flutuação, balanceamento, que depois vocês leem, eu vou passar os slides, depois vocês veem. Sobre as unidades, agora empurro, escavo e empurradoras. Aqui nós temos o tal das escavo-empurradoras. Quer dizer, com essa lâmina, ela escava o material e empurra o material. Lógico, se tiver de esteiras, vai ter uma melhor aderência. Ele vai conseguir empurrar, o esforço trator vai ser empregado com muito mais efetividade, tá ok? Então, nós temos aqui o que a gente chama de bulldozer. Mas existe também máquinas de escavo empurradoras, também de pneus. Essa aqui, por exemplo, é muito utilizada na mineração. Às vezes, por exemplo, vai fazer aqueles montouros, aqueles montes de minério. Então, às vezes, o minério cai fora da esteira, joga o material para fora. Vem essa máquina e ela sai empurrando o material para ir juntando esse material. Aí, como o material, entre aspas, é leve, né? O minério não é tão, não está tão agregado, igual uma rocha, por exemplo, fica fácil dessa máquina só empurrar esse material. Então, a função dela é empurrar o material. Sobre as unidades escavo-empurradoras, alguma curiosidade, alguma dúvida? A gente viu ela. A gente viu um trator de esteira esses dias. Bem legal. Pois é. Aqui já temos máquinas, tratores de esteiras bem mais parrudos, estão vendo? Bem maiores, olha.
utilizados aqui na área da mineração. Olha esse aqui, essa máquina perto do sujeito que está aqui. É uma máquina já já de Legal grande. demais, né? Então, esses são os bulldozers. Aqui, outras máquinas, né? Mas aqui no caso de pneus. Aqui são as máquinas que eu comentei para mineração. E aqui em operação na área de mineração. Agora nós vamos ver outra categoria denominada de escavo-transportadoras, que é o tal do moto-scraper. Então aqui essa foto, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Aqui no caso, ele está escavando o material, ele está carregando o material aqui para uma caçamba que está aqui, não sei se dá para ver. Ele transporta esse material e lá na frente ele descarrega o material. Então, é uma das máquinas mais completas. É o que a gente chama de moto scraper. Aqui são várias fotos dela em operação. Veja que tem aqui um trator, né? Puxando justamente esse, como é que eu posso dizer, esse dispositivo que permite fazer toda essa operação. Esses moto scrapers já são indicados, pessoal, para grandes obras de terraplenagem. Então, não é muito comum a gente ver numa obra um moto scraper, mas pode acontecer de uma grande obra ter um moto scraper. Porque a produtividade dele é boa, só que gasta muito combustível. Então, é para grandes obras mesmo. E aqui são fotos do moto scraper em operação. Eu não sei se o Geraldo comentou sobre o moto scraper com vocês. Comentou. Aqui agora vamos ver as três escavo-elevadoras que eu comentei. A carregadeira, a retroescavadeira e a escavadeira. Aqui nós temos primeiro a carregadeira. Função. Ela pega o material e eleva o material. Beleza? Então, para encher um caminhão, por exemplo, aqui está carregando, no caso, uma brita. Vocês vejam a diferença deste aqui, tem essa função de elevar o material, né? A diferença dessa para essa daqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Ela, no caso aqui, ela não eleva o material, ela só empurra. Não tem a função de elevar o material. Tá vendo aqui? Ela só empurra o material. Tanto é que a lâmina, ela nem tem aquela conchinha assim para o material caber na concha ou na lâmina, né? Essa lâmina é a lâmina reta. Aqui, ó. É uma lâmina bem reta. No caso aqui, a carregadeira, ela já tem essa situação que vai conseguir caber o material. Então, aqui são carregadeiras de pneus e carregadeiras de esteiras. Qual que é a mais comum do dia a dia de uma obra? Carregadeiras de pneus. Por quê? Mais ágil. Toda vez que a gente tiver pneus, como eu disse, é para se tornar ela mais ágil, mais rápida. E aqui, no caso, esse aqui, por exemplo, não tem como ser de pneus, estão vendo? Está no material, vamos dizer, incandescente. Se botar um pneu aí, o pneu derrete. Então tem que ser um trator, quer dizer, uma carregadeira de esteiras. Aqui nós temos agora o que a gente chama de mini carregadeira. Não sei se vocês já viram também por aí no dia a dia. Às vezes pode passar agora passeando, pessoal, com um olhar diferente para uma obra. Provavelmente vocês vão ver uma mini carregadeira. Aqui fica um operador aqui dentro, ó, sentadinho, manuseando aqui um joystick. Então ele fica fazendo a operação aqui de carregar pequenas quantidades de material. Isso aqui substitui a operação aí de 4, 5, 6 homens. Então, é uma máquina pequenininha, mas com muita produtividade. Então, é bem útil em campo. Então, é uma mini carregadeira. E tem várias marcas. Aqui são fotos de marcas, né? Caterpillar, da Volvo, são as concorrentes. Agora, nós temos aqui, pessoal, as retroescavadeiras. Conforme eu disse, tem essa lâmina e tem essa concha aqui atrás, ó. Essa é a característica de uma
retroescavadeira, também de pneus. São as mais comuns, tá, pessoal? Ó, vários modelos e marcas, estão vendo? Ó, tem essa concha e tem a lâmina da Case, essa. Aqui é a operação dessa máquina, no caso, tá exercitando aqui a operação com a lâmina, né, de carregar, elevar e carregar o material. Aqui já, por exemplo, fazendo pegando, desassoreando um córrego, né, tirando material do fundo de um córrego. São várias opções aqui, no caso, várias fotos, né, da operação. Veja que aqui o operador, aqui está o volante. Aí o banquinho vira, estão vendo? E com essas manetes aqui, ó, ele está operando aqui a escavadeira. Então, assim, no dia a dia, qualquer prefeitura de médio e pequeno porte, ela tem uma máquina dessa, porque ela é muito versátil, ela é muito útil no dia a dia, tá? Ela consegue fazer muito trabalho em campo, justamente por ter essas duas funções. Aqui no caso são agora as escavadeiras. Veja que nós vimos as retroescavadeiras. Já a escavadeira, pessoal, só tem a concha. Geralmente, as retroescavadeiras são de pneus. Já as escavadeiras são de esteiras. Ok? Bem, como aqui então em operação, aqui já pegando um material mais rochoso, estão vendo? Pegando rocha. Aqui já pegando um material mais solto, né? E pegando o material para encher o caminhão. Aqui fazendo o taludamento. E assim, são várias máquinas em operação. Quer dizer, várias fotos da máquina em operação. Aqui no caso, são escavadeiras em esteiras, escavadeiras em pneus. Quais são as mais comuns do dia a dia? No caso, as de esteiras. As de pneus são menos comuns, mas existem. Tá? Então, aqui são algumas marcas dessas escavadeiras. E aqui as escavadeiras em pneus em operação também. Então, pegando material. Aqui, no caso, limpando um terreno, né? Fazendo um taludamento, tá vendo? Aqui, no caso, por exemplo, com essa pinça, pegando uma rocha, né? Veja, para ter às vezes uma certa estabilidade da máquina, tem essas sapatas aqui, estão vendo? Ó? Porque às vezes o pneu, pessoal, não dá estabilidade. No que vai pegar essa rocha, pode tombar. O pneu não suporta esse peso. Então isso aqui pode vir a tombar para cá, ó, justamente por causa do peso, ele tomba. Então põe-se essa estrutura, né, essas sapatas, para poder ter esse apoio para poder fazer o trabalho. Aqui novamente em operação, né? A escavadeira. Aqui no caso, numa região arrancando o asfalto, né? Ela é bem forte, né? Ela consegue aqui cortar o pavimento, ó. Ela corta o pavimento e faz restauração de pavimentos também. Aqui já são variações de escavadeiras. A gente chama aqui de dragline. No caso, aqui ela tem a função de pegar o material. Por exemplo, aqui, esse exemplo aqui está mais fácil de ver. Ó. Às vezes ela tem essa garra, ela é jogada no leito de um rio, ou geralmente de um rio, para fazer o desassoreamento desse rio. Então, ele pega o material do fundo e vai desassoreando o rio. Na Aqui Lagoa da nova. Pampulha tem. Aonde? Lagoa da Pampulha. Sim. Para justamente porque, veja só, se o material sólido está ocupando o lugar que é a água, se você deixar só esse material sólido, se tiver uma chuva muito forte, pode inundar, né? Então tem que ter espaço para caber a água. Então, justamente, o desassoreamento é constante na Lagoa da Pampulha e outros rios, tá?
Aqui no caso, já a função dessa garra, né? É pegar, por exemplo, esse tipo de material. Ou pegar aqui uma madeira, né? Também. Então, são variações. Aqui ela em operação, aqui nós já temos um rompedor. Então, veja que a escavadeira, ela vai trocando o seu implemento, né? Nós tínhamos a concha. A concha pode ser, por exemplo, um rompedor, que é como se fosse um martelete, como se fosse, não. É um martelete que vai martelando e vai trincando essa rocha para quebrar essa rocha, para poder fazer aqui, no caso, eu tenho que romper essa rocha, porque eu preciso tirar esse material. Então, usa-se o que a gente chama de rompedor. Aqui está em operação, pessoal. É uma operação bem lenta. Então, o único equipamento que facilita romper essa rocha é essa escavadeira com o seu implemento rompedor. Bem, agora vamos às motoniveladoras. Então, nós já vimos quais, ó. Nós já vimos, voltando aqui. Pá, 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 pá. Voltar rapidinho. Voltei muito, ainda nem precisava voltar tanto assim. Meu Deus. Ó, as unidades carro-empurradoras. Vimos o moto scraper, a carregadeira, a retroescavadeira e escavadeira. Agora vamos nas patrol. Ih, agora tem que voltar e tudo para frente. Ai, ai, ai. Onde eu estava? Mais para frente. Aqui, cheguei. Aqui nós temos o tal da patrol. Todo mundo conhece no popular, né, no dia a dia de patrol. Tem essa lâmina, né? Essa lâmina tem a função de aplanar. Tem esse gradeamento aqui também, às vezes, pessoal, para tirar um material mais rochoso. Então, você tira o material rochoso do caminho por essas grades, né? Ou, no caso aqui, está tirando até um mato, parece, né? E para passar essa lâmina. No caso, essa grade aqui nem está aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um implemento que às vezes põe, às vezes não põe. Isso quer dizer, aqui no caso dá para ver que tem a grade e aqui na frente tem a lâmina. Aqui está em operação a patrol. Eu não sei se o Geraldo já comentou da patrol com vocês. Hoje em dia, sim. Mais para frente a gente vai observar muitas dessas máquinas até já guiada de forma automática. Não tem o carro que anda sozinho, o carro automático. Já existem experiências de máquinas de terraplanagem trabalhando também de forma automática. Só que nós estamos falando aí também de países, né, de primeiro mundo, né, pessoal? No qual teria que ter um GPS para monitorar o funcionamento dessas máquinas. Não é o caso ainda do Brasil, tá? Aqui nós temos então a Patrol em evidência, né? Também de várias marcas, aqui da Caterpillar, da New Holland, da Volvo. São as mais comuns, tá, pessoal? E agora nós vemos os caminhões. Esses caminhões que estão sendo apresentados aqui nos slides são caminhões denominados fora de estrada. São caminhões de grande porte. Geralmente se usa esses em terraplanagem? Não. Esses aqui são de mineração, mineradora. Os caminhões para terraplanagem são caminhões bem menores, tá? Esses caminhões aqui são de grande porte. Tá aqui mais para ilustrar mesmo. Mas se uma obra for muito grande, pode até ter um caminhão de um porte maior também. Esses aqui não são muito comuns no dia a dia, realmente não. Mas na mineração se usa desses caminhões bem grandes aí, tá? Bem, qual o caminhão mais comum? Esse é o caminhão mais comum para obras de terraplanagem do dia a dia. É um caminhão basculante. Tem essa caçamba, né? Que ela se eleva
para entornar o material. A gente denomina de basculante. Agora, existem outros tipos de caminhões, que pode ser que se use no dia a dia de uma obra de estradas ou não, né? Caminhão carroceria, um caminhão pipa, ele participa da obra de terraplanagem, um caminhão espargidor para a obra, no caso, asfáltica, uma betoneira, todo mundo conhece uma betoneira, né? Já viu, pelo menos andando por aí. Pode ser que numa obra de estradas tenha algum, alguma coisa que tenha concreto, né? Algum equipamento, alguma obra de arte. Então vai ter o caminhão betoneira, um caminhão para pegar os resíduos, né? Caminhão caçamba, um caminhão Munk também é bem comum numa obra civil. No caso aqui tem um braço que você eleva. Aqui a foto não está muito boa, não, tá? Mas eleva materiais pesados, né, para botar na caçamba. Outros caminhões que não vêm ao caso aqui. Vamos fixar então no nosso caminhão basculante. Os caminhões, pessoal, para terraplenagem, eles vão aí a capacidade dos seus 5, 6 metros cúbicos a quando muito 10 metros cúbicos. Isso a gente vai poder voltar a discutir disso na aula número 8. Aqui outros caminhões. Agora os rolos compactadores. Nós temos aqui alguns tipos. Veja só, rolo liso, que é esse tambor, estão vendo? Tem aqui pneus na traseira e um rolo liso na frente. A função é compactar o material. Aqui outro modelo, né, de rolo também liso. Aqui o que a gente chama de pata curta, para favorecer também a compactação do material. Outro rolo de pata curta. Geralmente eles têm pneus, não tem esteiras, no caso aqui são só pneus mesmo, e o rolo para facilitar a compactação, para promover a compactação. No caso aqui, esse denominado tandem, que tem rolos compactadores tanto na frente quanto traseira. Aqui são várias marcas, né? Esse daqui, no caso, um rolo compactador manual, tá vendo? O sujeito vem aqui e ele empurra esse rolo compactador. Aqui já são de pneus. Então, nós temos aqui os rolos para compactação, por exemplo, de uma lama asfáltica, do asfalto. Então, nós temos rolos de pneus. Estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 rodas. Provavelmente na traseira tem 4. Essa distância entre os pneus vai fazendo uma leira, um montinho, né? E aí os pneus que estão vindo atrás, eles passam justamente nesse entrepasso aqui de uma roda contra a roda. Então ele vem acertando a compactação. Então são vários modelos aqui no caso. Aqui já são de pata longa. Temos os de pata curta. Esses aqui, ó. Tem esses pinos, né? Mais curtos, como pode ter mais longos. Esse caso aqui, ó. Cadê? Próximo. Tá vendo aqui que isso é mais protuberante? Muito utilizado para, no caso aqui, está sendo mostrado ele trabalhando num aterro sanitário. Veja que tem rodas, no caso, na traseira e na frente. E tem até uma lâmina na frente ainda para empurrar o material, para espalhar o material. Então, no caso aqui, ela está em operação num aterro sanitário. Olha esse daqui, como é que é bem diferente, olha. Aqui, então, é um conjunto de todas as máquinas que nós vimos hoje. E sobre as máquinas, é isso que eu tenho. Então, foi uma passada geral nas várias máquinas que a gente utiliza
numa obra de terraplanagem. Alguma curiosidade, alguma dúvida? Só uma curiosidade mesmo, professor. Diga. Quando a gente estava vendo essa matéria, a gente ficava brincando de sempre enviar foto de máquinas quando a gente via na rua. Aí ficava tipo uma competição na sala. Ah, é? Então, vocês vão ter a oportunidade de pegar essas fotos para fazer o item 1 do TP5. Então, caminhando para o fim, veja só o que a gente vai fazer agora. Sobre esse assunto da aula número 8, aula número 5. Esse foi a primeira apresentação, né? Semana que vem, eu vou ensinar ou vou revisar com vocês um conceito de inclinação. Então, semana que vem a gente continua. Mas, veja o item, nós temos aqui o TP5, temos no TP5 5 atividades. Veja a atividade número 1. Tá assim, pesquise fotos, marcas e especificações de cada uma das máquinas citadas na página 21 para uma obra de terraplanagem. Então, o que vocês vão fazer aqui no item 1 do TP5? Vocês vão lá no Google, digita motoniveladora. Aí vai vir um monte. Vai vir um monte de quê? De fabricantes, de marcas, de fotos. Vocês vão pegar para mim. Aí copia essa foto para um PowerPoint ou para um Word e pesquisa uma foto de uma motoniveladora. Pode ser de qualquer marca da motoniveladora. E geralmente, se você entrar no site, se você clicar no site da marca, você vai ter um quadro de especificações da máquina. Salva esse quadro também, com essas especificações, copia e cola no PowerPoint. Ah, Arthur, eu fiz isso já para motoniveladora. Beleza. Aí faz para escavadeira, para o caminhão basculante. Para cada uma dessas máquinas, abre uma página do PowerPoint. E assim, esse é o trabalho de pesquisa do item 1. Salva isso, e aí o item 1 fica pronto. Vocês vão gastar para fazer esse item 1, vocês vão gastar aí uns 20 minutos nessa pesquisa. Sobre o item 1 do TP5, alguma dúvida? Não. Ana, entendeu? Roane, entendeu como é que fazer o item 1? Tá de boas? Então, o item 1, a gente apresentou hoje algumas coisas. Eu vou enviar daqui a pouco os meus slides das minhas máquinas. Eu só peço que não copiem as minhas, né? Façam a de vocês. Vou enviar as minhas só para vocês tirarem ideia, vamos dizer. E vocês façam a de vocês. Mas essa pesquisa é muito fácil. É só ir no Google e ir copiando algumas máquinas e montar esses slides. Sobre o item 2 ao item 5, a gente aprende semana que vem. Então, por hoje, está acabando. Tá bom. Tá bom? Então, boa semana para vocês e eu vou postar esse assunto daqui a instantes no YouTube, ok? Até mais. E a gente se vê em Obrigada. breve. Boa semana. Para você também, Obrigada, professor. professor. Tchau, tchau. Tchau.